O escapismo pela literatura, ela permite que você cresça um pouco enquanto ser humano. Porque você consegue, talvez, compreender melhor o outro. E quem é esse outro? Às vezes ele é parecido com você, às vezes ele é diferente. Então, quando você se joga numa determinada história, você vivencia aquelas situações com aquela pessoa, concordando e discordando sempre daquilo que ela está fazendo. E aí, quando você faz isso, você aprende até a lidar melhor com aqueles que estão à sua volta. Quando eu tô lendo algum livro que é em primeira pessoa, eu geralmente fico imaginando como se eu fosse ela, entendeu? Então, eu acabo colocando isso na minha vida. Se eu vejo que uma pessoa tá me contando alguma história, eu já fico me colocando no lugar dela, como se eu estivesse vivendo aquilo, entendeu? Então, eu acho que me ajuda no relacionamento com as pessoas às vezes. E também tem outras vezes que não me ajuda porque eu fico me sentindo com raiva, sabe? Mas isso aí é irrelevante. Isso pode ajudar a pessoa ou pode atrapalhar. Eu acho, porque se você tá lá, sei lá, lendo alguma situação que você já passou ou que você se imagina passando e você tem um outro ponto de vista daquilo que você faria, você pode repensar naquilo. Se você enfrenta alguma situação e você faz de um jeito e não acha bom, e lê de algum jeito diferente e acha que aquele jeito podia ter sido melhor, você de certa forma está melhorando. Porque quando você for passar por aquilo de novo, você vai, sei lá, agir de uma forma diferente que melhore. Eu acho importante por uma visão até de estudo psicológico, sabe? Você não pode estar entrando na mente de qualquer pessoa, sabe o que ela pode pensar. Então, às vezes, você está lendo um livro, você vê aquele pensamento e você pensa, pô, então é normal esse tipo de pensamento. Porque, assim, sei lá, às vezes situações que você não vai comentar com os seus amigos, ou você... Tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Eu não tô conseguindo formular muito bem. Às vezes você vê, assim, uma situação... Caramba, isso é um pensamento, assim, até normal. Você se identifica, sabe? Com aquele pensamento. Coisa que você não sai pensando alto por aí. Eu consigo me expressar melhor escrevendo do que falando. Então, eu acho que com o livro é mais isso. Eu consigo me ver também nos outros personagens e eu fico pensando, poxa, que bom que não sou só eu que sou assim, né? Que tem essas coisinhas. Tem coisas minhas que eu não gosto. Então, quando eu vejo isso refletido no livro, é como se ele estivesse me compartilhando um sentimento, sabe? Acho que alguns autores conseguem refletir isso que a gente sente, que eu acho que alguns autores, alguns fãs se apegam aos livros por causa disso. A maioria, né? Porque se identifica. Porque, assim, só ler aquilo que tá sendo falado e a descrição do local, aquilo acaba ficando um pouco monótono, só descrição de local e diálogo. Você não sabe o que está se passando na cabeça de um personagem ou de todos ao mesmo tempo. Mas, sei lá, saber o que o personagem está pensando faz você ver o que o personagem está vendo. Não só, sei lá, ver o diálogo. Eu acho que é o fator de maior relevância dentro da literatura, enquanto instrumento de desenvolvimento humano, e não só desenvolvimento intelectual, mas desenvolvimento emocional, é justamente esse, né? É você se deparar com a essência do outro. Quem é o outro? É uma casca social, mas o outro dentro da literatura não é uma casca social. Quantas vezes você pode, conversando com uma pessoa, saber exatamente o que ela pensa? Você não pode. Agora, à medida que você lê, e aí quando você lê, você não lê só o externo, aquilo que ela fala pro outro. Você lê o que ela pensa, o que ela sente, né? Então isso aí é extremamente importante. E isso, mídia nenhuma traz. Isso é a diferença. Isso é o que a literatura te dá, que as outras mídias não dão. Então, eu acho que acontece muito em livro brasileiro, como Fazendo Meu Filme. É um livro de infanto-juvenil, de Paula Pimenta, mas ele é um livro que a pessoa se identifica com a personagem, porque ela é brasileira, porque ela tá passando por um momento ruim na escola, porque ela tá se apaixonando pela primeira vez na escola. A Menina que Roubava Livros, né, do Marcos Souza. Aquele livro é perfeito, é de uma maestria enorme. Quem é que conta a história? A morte. Aí como lidar com a morte? Como compreender a morte? Ouvindo a morte.
Então tem coisas que só a literatura faz. O José Saramago tinha feito isso há algum tempo atrás com Intermitências da Morte. O que é que conta a história? A morte. Então, como você lidar com esse sentimento? Assim, extravasando. Realmente, eu me esforço mais quando eu tô lendo. Eu paro e imagino uma cena. Imagino